Olá, vamos lá para mais uma aulazinha, uma pílulazinha de psicanálise. E hoje eu vou falar do corpo sexuado. O que é o corpo sexuado para psicanálise? Bom, o Freud, ele já diz desde o início, da obra dele, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, ele fala de um corpo autoerótico, de uma criança que precisa, significar, banhar esse corpo de significação, e que isso é muito introduzido pela mãe, porque a mãe acaba erogenizando, esse corpo dessa criança. E aí esse corpo, ele deixa de ser um corpo meramente real e passa a ser um corpo simbólico e também imaginário, Então, quando esse corpo sexuado, ele é finalmente construído, banhado de linguagem, quando esse sujeito, ele consegue construir a imagem desse corpo, que o Lacan vai colocar muito isso lá no estádio do espelho, A gente tem um vídeo aqui também falando, sobre o estádio do espelho, quem quiser, recapitular. Depois desse estágio, do espelho, dessa formulação tanto simbólica quanto imaginária desse corpo real, é que a gente fala, de um corpo sexuado na psicanálise. Então isso, inclusive, antecede a questão de gênero, Porque a questão do gênero, ele é uma identificação, que o sujeito se identifica, ou como heterossexual, ou como homossexual, ou como transexual, ou seja, o que ele vai, interpretar desse corpo, desse objeto de desejo sexual que ele vai escolher, Então, antes do sujeito, criar essas identificações de gênero, de posicionamento, a gente precisa ter esse corpo que é sexuado, erogenizado, por essa mãe, por essa função materna, lerando, porque não precisa ser necessariamente mãe, da criança, pode ser qualquer pessoa que cumpra essa função, de erogenizar esse corpo. Isso a gente pode pensar naquelas coisas mesmo da relação mãe-filho, de quem é esse narizinho, de quem é esse pezinho e essas orelhinhas, que é a mãe ali, mapeando simbolicamente com as suas palavras aquele corpo, daquela criança. É por isso que o Lacan vai chamar a mãe, do tesouro dos significantes, porque é ela que vai, diríamos, emprestar essas palavras para que essa criança consiga construir esse corpo erogenizado, esse corpo que em algumas situações a gente não sabe nem o que fazer com ele, principalmente quando a gente recebe na clínica pacientes atravessados por doenças graves, por doenças terminais, de um corpo adoecido e que às vezes o sujeito não sabe, o que fazer com esse corpo que adoece, que morre, e que nem sempre está em consonância com a cabeça, com a forma como aquele paciente se sente. Isso aparece também muito no envelhecimento, Tem muitas pessoas que falam, eu tenho um corpo velho, mas eu tenho uma cabeça de jovem, ou ao contrário, Eu tenho um corpo jovem, mas uma cabeça de velho, Ou seja, esse mapeamento, simbólico do que fazer com esse corpo real é o que o Freud chama de corpo sexuado. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E lembrando que às quintas-feiras, às 18 horas, estamos aqui com mais pílulazinhas de conhecimento da psicanálise. Então, até a próxima!